É um daqueles projetos... Eila Anderson, amigo. Oi, tô aqui. Tô aqui também. Tô abrindo aqui um meu. Franklin vai passar. É um daqueles projetos que o Vange falou. Foi um projeto de História e Geografia. Para aprender, né, atividades novas para trabalhar com as crianças na escola. O título, né, Brasil só ama quem conhece. E é realmente isso, se as crianças não conhecem a própria história, como é que elas vão valorizar, né, e vão se sentir parte dessa história? E o material traz algumas atividades bem interessantes para a gente utilizar em sala de aula, né, que são bem atrativas para as crianças. Eu espero adquirir um conhecimento que me ajude no preparo com eles, para o crescimento deles, tanto deles quanto o meu. Aqui hoje, em nome da ZIT, desejo que vocês trabalhem com seus alunos os livros desse projeto, Brasil Só Ama Quem Conhece, por meio de crítica, de reflexão e sempre à luz das palavras que contam o que vocês são. Então, que nós possamos, nesta manhã, ou nestes dias que estão por vir, darmos continuidade à nossa perseverança. Pode ser que amanhã alguns de nós não estejamos mais presentes no planeta, mas nós deixamos alguma coisa que fizesse a diferença. Vamos agora ouvir a nossa amiga Denise. Obrigada. Professora, o grupo é todo seu. Obrigada. A pesquisa não se faz só na universidade. A pesquisa se faz todo dia, o que a gente faz na escola, todo dia, quando a gente para para refletir. Por que é que ele não aprende? Que geografia é essa que eu ensino? Que geografia é essa que meu aluno tem? Que histórias de vida estão ali junto com as minhas, né? Então, toda vez que a gente faz isso, a gente está sendo professor pesquisador. Se a gente só cria ou a gente só educa para o mundo que aí está, a gente precisa educar para o mundo que precisa ser transformado. A gente não está satisfeito com o mundo que aí está. Então a gente não pode educar só para ele. É um material de inspiração. Não é um material que está vindo de cima para baixo, que vão ter que fazer assim, assado. É um material de sugestão. Eu fiz que quase não chego lá. Imagine que eu queria chegar, era em Belém do Pará. Gostei muito das propostas que vieram, de conhecer realmente o livro, né, de uma forma mais profunda. A gente não pode estar preso somente ao passado, né? Essa história tem que ser trazida para os dias atuais. E esse livro eu gostei muito por conta disso. A gente percebe que a gente pode trabalhar todos esses conteúdos de uma forma mais concreta, mais próxima. E você tem possibilidade de criar outras atividades lúdicas. Aguça também a gente buscar outros saberes, maneiras assim diferentes para trabalhar com eles. Acaba acrescentando muito na nossa prática mesmo em sala de aula. Vou falar das bandeiras, como foi dividido o Brasil, por que o Brasil é grande. Já torna um atrativo naquela roda de leitura, sabe? E cada um fica muito mais voltado para aquelas figuras e depois para montar, aí através daquilo ali ele vai memorizar muito mais. Eu estou encantada com o material, muito mesmo, de verdade. Tá valendo a pena, com certeza.
Então, gente, só para finalizar, a gente falou dos projetos da ZIT, né? Então, a gente trabalhou com o município de Nova Iguaçu nesse projeto, a gente capacitou 300 professores da rede, professores de 5º ano de História e Geografia, professores de sala de leitura e todos os coordenadores pedagógicos de toda a rede. Em 2015 foi isso que aconteceu e o município de Nova Iguaçu tinha 120 escolas, né, que pegavam essa faixa etária. Foi uma experiência bem potente, bem interessante que a gente teve. Era isso. Aninha, seja bem-vinda. Hoje a bola inicialmente está com você. Aninha é uma pessoa que a gente tem uma história, né, Frank, de já ter trabalhado em outros momentos, profissionalmente, pessoalmente. Seja bem-vinda à rede. A gente quer muito conhecer o que você está mandando bem aí no Vale do Paraíba, em São Paulo, aí na região. Legal. Beijo. Eu não estou vendo a apresentação. Pode subir. Opa. Bom, então boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Eu começo agradecendo, né, a Dulce e o Franklin pela oportunidade de estar aqui hoje, de fazer parte dessa rede tão bacana, né, com experiências bem legais, e para eu poder falar um pouco, então, da consultoria Gente que Manda Bem, né? Eu sou Ana Maria aqui de São José e vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória. Você pode mudar, por favor, Frank? Então, antes mesmo, né, de falar da consultoria, eu trabalho há 19 anos com as organizações do terceiro setor, né? Também com ONGs, em organizações de diversos segmentos, onde diversos tipos de relação e principalmente de aprendizados, né? De gente, né? De gente que manda bem. Pode passar? E aí, contando um pouco dessa trajetória, né? De 2001 a 2011, eu trabalhei no CDI, foi onde eu conheci, né, o Comitê para a Democratização da Informática, onde eu conheci a Dulce, o Franklin, a Camila, a Cíntia, o Dinelli, né, enfim, uma rede maravilhosa de amigos, né? E eu fui coordenadora do CDI Vale do Paraíba, e a gente atuava em 7 cidades, atendendo anualmente 1.200 crianças e jovens, né, adultos de comunidades de baixa renda, dentro de um processo de inclusão digital, né? Pode passar? Por favor. Então, dentro desses 19 anos, né, eu trabalhei com inclusão digital. Aí, em 2014, eu fui trabalhar no Instituto Eco Solidário como coordenadora de projetos socioambientais, né? Trabalhei com a Agenda 21 comunitária, implementando, fazendo diagnóstico participativo, implementando fóruns de discussões comunitárias em 5 bairros aqui de São José dos Campos. E também tinha o óleo da solidariedade, né, que era a coleta de resíduos e destinação correta desses resíduos, mas também pensando na sustentabilidade financeira da instituição, né? Pode passar? E, em paralelo ao Eco Solidário, o Instituto Eco Solidário, eu comecei a trabalhar em 2013 com a Federação das Reservas Ecológicas Particulares do Estado de São Paulo, né? Que são proprietários, em sua maioria proprietários rurais, que perpetuam uma parte da floresta, né? E na matrícula do imóvel. Então, para garantir a preservação, né, da biodiversidade também da floresta, né? Então, em São Paulo, são mais de 100 reservas que protegem mais de 20 mil hectares de florestas. E aí eu trabalhava com a parte de gestão, articulação, captação de recursos, fomento à criação de políticas públicas, né, visando a proteção da biodiversidade. Então, sempre atuando nas organizações, à frente de algumas organizações, contratada por essas organizações, né? E ao longo dessa jornada, né, eu fui vendo, assim, muitas oportunidades, claro, de captação de recursos, né, de articulação, porém, também comecei a ver, assim como todos, né, aqui que trabalham com as empresas e as organizações, os desafios relacionados ao propósito das organizações, né, aos recursos humanos, técnicos, financeiros, né, e ao esforço da busca pelo resultado, porque quando a gente
participa de um edital, participa de um projeto, tem um esforço, né? Que às vezes você acaba tendo que criar uma ação além da própria missão, né? Do próprio propósito da organização, né? E principalmente a dificuldade, né? Em demonstrar o valor agregado, né? Do impacto, né? Dessas ações para os apoiadores, para os patrocinadores, para a sociedade, né? Então, às vezes tem essa demanda de tempo, né, pela sustentabilidade, em especial a sustentabilidade financeira, e aí isso tudo foi me trazendo esse pensar, né, de estar à frente das organizações e como contribuir mais com elas. Pode passar, por favor. E foi, então, colhendo essa experiência, né, de 19 anos, né, que eu comecei a pensar em como melhorar essas relações, em como trabalhar melhor os propósitos, né? Tanto os individuais, porque as organizações são baseadas nas pessoas, né? Então, é baseada em gente, né? Em gente que manda bem, né? E pensar então em propósito individual e coletivo, de fazer essa reflexão pensando em como contribuir para que as pessoas pudessem se estruturar melhor, para mandar bem, né, nas atividades, e também Ana, organizações... Opa. Ana, peraí, tem alguém com o áudio aberto aí. Opa. Então, quando a gente fala de mandar bem, é porque tem organizações que estão, ou empresas que mandam muito bem nas atividades, né, no impacto. E, às vezes, estão desorganizadas ou desestruturadas organizacionalmente, né? E vice-versa. Às vezes estão muito organizadas, mas ainda tem a questão do propósito, né? E foi aí, então, que eu, trabalhando na federação, à frente da federação, comecei e pensei em me tornar empreendedora, né? Pode passar? Em 2015, eu me tornei empreendedora, microempreendedora, e aí comecei a trabalhar, trabalhava na federação, mas também comecei a conversar com pequenos empreendedores, comecei a fazer algumas palestras, né? Comecei a participar de redes locais para entender o que as pessoas estavam querendo, né? E aí eu em 2015, criei a Gente que Manda Bem, que essa é uma consultoria baseada no meu conhecimento, né? Nessa jornada ao longo de 19 anos nas organizações, né? E a gente faz, então, levantamento institucional, né? Faz a revisão de missão, revisão de missão, de propósito, né? Faz a parte, esse levantamento, olhar mesmo a documentação da organização, né? Melhorar processos, fazer revisão mesmo, melhorar a questão da comunicação em especial, né? Não um programa de comunicação, mas essa comunicação em processos participativos, né? Que é sentar com a diretoria da organização, com os stakeholders envolvidos, né? E fazer sempre um trabalho participativo. Então, para ilustrar um pouquinho, pode passar? Algumas coisas que eu venho realizando, porque até o ano passado eu trabalhava à frente da federação, né, que era uma ONG estadual, né, que tinha uma atuação estadual, e aí eu comecei a atender outras organizações, como o Instituto Surinam, que, por exemplo, faz um trabalho de educação ambiental, né, e junto de comunidades, trabalhando questões de jardim, de quintais produtivos. E aí a gente fez, elas estavam querendo ressignificar o trabalho delas, né? Porque são jovens que fundaram essa organização há 4 anos atrás e estavam no momento de refazer o seu propósito. Então a gente começou fazendo um levantamento institucional, depois fez planejamento participativo, né? E aí também mentoria para as atividades mais administrativas e financeiras, né? Depois tem um amigo, o Marcelo, né, que ele é um poeta, um escritor, e assim, tinha muitas ideias, mas estava meio desvinculado do seu propósito, né?
Então, a gente também sentou para conversar e estabelecer um propósito em relação à atividade dele, né? E hoje eu estou trabalhando para o programa Colmeias da Suzano, né, que é trabalhar o fortalecimento institucional de 7 associações de apicultores no Vale do Paraíba, né? Que é olhar mesmo tudo que a gente já falou ali, né? Esse desafio da questão do recurso, né? De você poder levantar o recurso, né? Humano, financeiro e técnico, né? E poder trabalhar melhor com as organizações, né? Então, na verdade, o meu conhecimento tem ajudado a fazer esse trabalho junto das organizações. E aí, cada trabalho que a gente faz nas organizações também vai gerando uma rede local, né? Então, quando eu faço um levantamento institucional e aparece a necessidade de uma questão contábil, né? Então, assim, se a organização ou a empresa não tem um contador, a gente faz esse link, né? A gente faz também, faz um levantamento e tem uma questão jurídica, aí a gente faz um link com um advogado. Então, tem trabalho, eu vi, por exemplo, ao longo das apresentações aqui na rede, né, várias ferramentas muito interessantes para trabalhar com a estrutura das organizações, né? Vi muitas dinâmicas interessantes que servem para trabalhar com as organizações, né, a diretoria das organizações, mas também um trabalho com stakeholders, né, que seria os beneficiários das organizações, também com os parceiros, né? Então, é uma possibilidade de rede mesmo, né? E é isso, assim, na verdade, a gente vem trabalhando, né, baseado nessa jornada e também criando essa rede local. E aí, a gente, além de fazer esse trabalho de consultoria, tem um perfil no Instagram, que é o Gente que Manda Bem, onde eu divulgo boas práticas, né, através, assim, a gente pontua dizendo, né, você sabia, fica a dica. Então, a gente faz repostagem de boas práticas ligadas, né, aos mais diversos segmentos, né, tipo da meio ambiente, da educação, dos movimentos, né, dos órgãos governamentais, de empresas, né. Então, é isso um pouco que a gente faz, né. E, para mandar bem, precisamos estar estruturados, né, e precisamos pensar mesmo em como mandar bem para a sociedade, né. Então, é isso, é uma fala, na verdade, né, que eu quis compartilhar um pouquinho o que a gente vem fazendo. Sou eu, gente que manda bem, me conectando com mais gente que manda bem para criar essa rede do bem aí, né? É isso. Muito obrigada. Ótimo, Ana. Muito obrigada. E é bem a tua trajetória, né? A gente que já está junto aí há alguns anos, né? Eu entrei nessa tua trajetória em 2005 e você sabe que você tem um apreço especial na minha vida, que você foi uma das pessoas que mais bem me acolheu na minha chegada no CDI, né? Naquele primeiro encontro internacional nosso lá em Mendes. Né? Foi um encontro tenso e tudo. Então, assim, fico muito, muito feliz de ver todo, né, esse caminho que você já percorreu. Né? Legal. E acho que é ponto de conexão mesmo, né? Tem muitas coisas que vendo assim, existem possibilidades, né? Quando a gente fala de rede, de conectar para melhorar. Né? Obrigada. Sim. Obrigada, gratidão, Aninha, de ter essa oportunidade de ter você reconectado com a gente. Eu que agradeço. Gente, hoje a gente vai começar uma nova etapa dos nossos ciclos de conexão em rede, que é começar a trabalhar uma mão na massa, né? Nesse tempo todo, a rede foi inaugurada no dia 19 de junho, a gente vai fazer um ano agora em junho, e quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, a gente tinha 6 instituições na rede. Hoje nós já somos uma rede com 23 instituições, com todas essas potências que a gente tem. E de lá para cá, alguns parceiros chegaram através de conexões
que a própria rede, né, o Franklin, eu e outros parceiros aí vêm convidando e conectando. E nessa pegada, a gente vai começar, a partir de hoje, a compartilhar com vocês as nossas experiências em rede. E a primeira, vamos chamar assim, os primeiros cases, né, da rede, a gente vai começar a compartilhar com vocês. Então, hoje a gente vai começar esse compartilhamento com um projeto que iniciou lá atrás, um projeto de vida. A Ju está me dizendo que ela está aqui. Na apresentação da Educa, quando a gente apresentou a Educa lá atrás, né, na primeira semana do ciclo, a gente contou um pouquinho, né, Camila, da nossa trajetória e como que a gente conheceu a SEC, que é uma grande parceira nossa aqui na rede. E esse trabalho do Protagoniza, ele começou como uma consultoria de avaliação de um programa junto à SEC para avaliar um programa junto de uma parceria de um programa chamado Passaporte Habilidade para a Vida, que na outra semana a Cida vai contar um pouco junto com o Franco como se deu essa parceria. Mas a Educa foi convidada, né, para a parceria da gente avaliar esse projeto que foi financiado pelo Facebook, implementado com a metodologia que a SEC desenvolve aqui no Brasil desse projeto que é para adolescentes. Então, esse projeto ele durou 2 anos até então, agora com essa pandemia, né, a gente não sabe como vai ficar, que foi o ano de 2018, 2019. Ju, você vai conseguir dar uma palavrinha aí? Ou eu posso seguir? Eu acho que ela não tá, não, tá? Ela tinha me escrito. Eu procurei ela aqui e não achei. Só se ela entrou e caiu. Uhum. A Rosane tá, mas ela não. A Rô tá. Vamos falando depois se ela conseguir entrar, porque de repente a conexão dela lá também no hospital tá ruim. Exatamente. Então, Alexandre, você podia subir a nossa apresentação, por favor? Então, o Protagonize, enquanto está subindo a apresentação, ele nasce de uma consultoria de avaliação. Então, ele é um projeto de avaliação para avaliar um determinado específico programa, né, que no caso é o Passaporte. E ele inicialmente, como era um programa de educação socioemocional, ele foi pensado para avaliar não o programa, porque a SEC trabalha no Brasil com programas de ponta. Eu já falei isso na ocasião, eu considero a SEC a primeira instituição no Brasil a trabalhar com esse conteúdo da educação socioemocional. Ela nasce dentro do CVV de São Paulo, em 2004, com toda uma demanda que começava a surgir através do CVV de índices de automutilação, de suicídio em crianças e adolescentes e jovens, mudando um pouco até do perfil do que o CVV atendia. E aí nasce a SEC. Ainda é interessante dizer que é dentro das escolas, né? O projeto acontece dentro de escolas. Sim, aí o Facebook procurou a SEC porque ela queria implementar um programa de educação socioemocional. E qual é a hipótese da pesquisa que a gente fez nessa avaliação? Em que medida trabalhar e desenvolver ferramentas de saúde mental, né, de vida saudável, para crianças e adolescentes, no caso, adolescente que foi de 12 a 15 anos, a faixa etária, poderia estar fazendo a promoção e a prevenção de uma vida mais saudável nas redes. Porque vocês sabem que o Facebook vem tendo muitos problemas, as redes no geral, com cyberbullying, com grupos... Foi na época da Baleia Azul. Exatamente. Aquele grupo, lembram, gente, da Baleia Azul, que as pessoas, né... Teve a MoMA também, né? Tiveram vários grupos. A e mesmo MoMA grupos, no YouTube. Isso, e mesmo os grupos que se constituem mesmo de adolescentes, infelizmente. A gente aqui no Sul tem alguns casos tristes, né, em relação a isso, de suicídios e tal. E aí a gente fez a primeira matriz de avaliação, apresentamos para discutir. E naquele momento, quando a gente olhou para a matriz de avaliação, né, a gente olhou e parou, né, Camila, e pensamos assim, como avaliar esse programa tendo um parceiro de todo, como eles chamam, né, da indústria de rede, né, das redes sociais no mundo, como o Facebook, não a gente olhar
também para essa parte da cultura digital. E nesse mesmo momento eu estava acabando de conhecer a Mônica, do Instituto Conhecimento para Todos, lá no Rio de Janeiro, através de um workshop que eu fiz da Fundação Telefônica. Pode passar, Alexandre. Então, eu fiz esse preâmbulo para vocês entenderem. Então, esse projeto, que agora é uma plataforma, é uma ferramenta que vocês vão conhecer agora, ele nasce inicialmente com a Educa, com a SEC, com a Brasis, na pessoa do Alexandre, que é a microempresa dele, que vem trabalhando com a gente já há muitos anos também nessa área de avaliação, na questão de trato dos dados, de análise, de produção de relatórios. E depois entra também, a gente convida a Mônica, que é um instituto que é referência nessa área de tecnologia, de cultura digital, muito com formação de professores. E depois a gente começa a olhar, então a gente fez inicialmente, a gente elaborou essa matriz com indicadores de educação socioemocional e cultura digital. E aplicamos com parametrizações, com revisão de instrumentos, com todo um processo da avaliação em paralelo, correndo toda uma pesquisa, né? E aí, nesse mesmo período, em setembro de 2018, a gente conhece o Prisma, na pessoa do Igor, que eu também contei na ocasião para vocês da apresentação da Educa, que já vinha trabalhando e desenvolvendo metodologias voltadas para o protagonismo, para projeto de vida, né? E nesse contexto de 2018, a gente não pode esquecer, o Brasil passava por uma transformação também muito grande na educação, que é a implementação da BNCC. E ano passado, a gente, com a minha chegada aqui no Sul e apresentando toda essa trajetória do Protagonize, a gente convidou a Rede Proeducar para vir trabalhar com a gente na questão da implementação, desenvolvimento do sistema, que a gente vai contar. Pode passar, Alexandre. Então, dentro do Protagonize, né, e todos sabem, tem pessoas que conhecem, inclusive trabalharam como a gente, né, Camila, com o Oscar, que é uma pessoa que nos inspira, a gente tem uma premissa que a gente acredita, né? Uma direção que nos conduz dentro de todos esses 2 anos de trabalho com o Protagonize, que é acreditar que a gente aprende pela experiência, pela troca, pelo compartilhamento, né? Que o Oscar sempre chama, dentro da metodologia da sistematização de experiência, as lições aprendidas, a recomendação, a análise crítica, e toda essa história do Protagonize, pode passar, Alexandre, nasceu disso, né? Que é você parar para observar a sua prática, o que você tem de dados, para daí você pensar o que você pode melhorar, né, Lúcia? Fazer o seu replanejamento, que a gente até conversava sobre isso ontem. Sim, e mais do que isso, fazer uma reflexão de uma análise, uma interpretação crítica, né? Porque em qualquer ambiente de aprendizagem, a gente fica engolido pelos processos e atividades, e aluno, e pai. Pode ser uma atividade de aprendizagem embaixo de um pé de mangueira, lá numa comunidade ribeirinha do Amazonas. Mas ali está circulando a aprendizagem, a construção, a troca e a colaboração. Então, o Protagonize, ele é uma ferramenta, hoje ele já é uma plataforma, é uma ferramenta diagnóstica, mas usando uma metodologia colaborativa. O que a gente oferece dentro dessa ferramenta? A gente oferece estratégias e soluções para a resolução de problemas, para desenvolver melhor determinados projetos e para melhora de performance desse ambiente de aprendizagem. Desde uma sala de aula, com um ambiente de sala de aula, numa universidade corporativa, em projetos do terceiro setor, enfim, em qualquer ambiente de aprendizagem. Um projeto social, né? Isso. Preparando essa comunidade de aprendizagem para buscar uma melhor performance. E aí, partindo da educação, que é muito a nossa praia, minha experiência em especial, a gente vê a escola ainda muito restrita nesse olhar e nessa análise mais holística dessa performance desse aluno. Basicamente, a escola tem as provas, né, que é o boletim, lá os trabalhos, já se começando a falar muito incipiente, algumas redes públicas no Brasil começando a trabalhar com projeto de vida, que aí depois o Igor vai falar um pouquinho mais sobre esse indicador, que é a área que o Prisma atua. Então, assim, é uma ferramenta diagnóstica,
mas de um diagnóstico que não é chegar com uma fotografia pronta. Ela é colaborativa na medida que a gente vai pegar esses dados, o sistema vai analisar, depois o Ale vai explicar bem mais detalhado para vocês sobre esse sistema, e a gente vai olhar junto com esses atores envolvidos para a gente construir um plano de ação e uma trilha de atividades, de ações, de coisas que podem melhorar a potência ou que estejam apresentando desafios e pontos de fragilidade num determinado projeto, ou na escola, enfim, no objeto que a gente vai usar essa ferramenta. Pode passar. Então, dentro do Protagonize, a gente tem por que ele nasceu, né? O que a gente foi descobrindo ao longo desses 2 anos? Que ele é um aporte para desafios, na medida que ele vai focar nos processos do ensino e da aprendizagem, mais do que nunca, no momento que a gente vive, né, de pandemia, que é a nossa nova realidade, né? E a gente, como o Fábio Naito, lá na apresentação, lá atrás dele, do Estúdio La Luz, comentou, a gente desligou uma chave do mundo e ligou outra em 24 horas. Questão da interpretação e da análise crítica, da gente trazer esse exercício da sensibilidade, de um olhar muito ainda que as redes, escolas, instituições têm, de olhar o indicador ali mais acadêmico. Eu tenho que dar curso, então eu só vou olhar o curso se o aluno completou, se eu certifiquei. E a possibilidade do Protagonize é a gente fazer essa quebra desse paradigma na medida que a gente busca ampliar, além dessa performance acadêmica, no caso da escola ou de algum projeto, a partir das respostas individuais. Então, vocês vão ver, o Protagonize, a gente utiliza uma pesquisa de percepção. Volta, Alexandre, por favor. Volta aí. Fugiu. A gente aplica uma pesquisa de percepção com todos os atores envolvidos, que lá na frente a gente vai falar. Avaliação, que é fundamental para nortear o nosso planejamento, como a Camila, né, reforçou, né, Camila? Esse replanejamento, então, não é a equipe do Protagonize que vai fazer esse planejamento, esse plano de ação, são as pessoas, a gente vai ser um mediador, um facilitador desse processo, porque isso se dá dentro desse ambiente de aprendizagem, qualquer que seja. Nesse mundo VUCA e com a BNCC, né? Esse mundo volátil, incerto, que a todo momento está mudando, enfim, eu vou deixar o Igor falar um pouquinho mais sobre isso. E as mudanças que a BNCC trouxeram, né? Porque é uma nova diretriz nacional para a educação nacional que trabalha a questão da universalização do direito à aprendizagem. O aluno do Amazonas, se amanhã ele vier morar no Rio Grande do Sul, ele tem que ter o mesmo direito assegurado, dele ter oportunidade da escola dele trabalhar com conteúdo que trabalha lá numa população ribeirinha do Amazonas, vir aqui, por exemplo, na cidade de Alvorada, uma escola, ele ter essa mesma dignidade e a oportunidade do acesso. Para a gente tentar, é um desafio a implementação disso, mas vem nos inspirando e a gente trabalhou o desenvolvimento Protagonize exatamente nessa trajetória da implementação da BNCC. A questão do adoecimento emocional, né, que aí entra um trabalho forte do indicador que a SEC conduz e coordena dentro do programa, que é esse adoecimento emocional, a saúde mental e tudo isso, mais do que nunca nesse momento, os sujeitos, né, nós, seres humanos, estamos passando, e principalmente os impactos que a gente vem estudando muito. A gente pesquisou muitas ferramentas, pesquisas na academia, por organismos internacionais, por fundações internacionais, e o impacto que a questão da saúde mental, a Rosane está aí, que também a gente fez já um trabalho bem junto lá de Brusque, num projeto que a SEC tinha com a prefeitura, um programa que durou quase 8 anos lá, do impacto que tem diretamente na performance acadêmica desse aluno, desse indicador da saúde mental, desse equilíbrio, enfim. Além disso, né, Dulce, além do aluno, uma coisa que preocupou muito, até quando a gente fez a primeira avaliação, foi que a gente identificou essa fragilidade emocional nos professores. Então, como que esse professor está hoje dentro da sala de aula preparado emocionalmente
para ensinar e até para acolher esse aluno que às vezes busca nele um certo socorro, né? Sim, perfeito, Camila. Depois, quando vier a educação socioemocional, eu acho que a Rô pode comentar um pouquinho. Isso. O preparo no quê? Na falta de preparo de lidar com o digital. Todos nós, nesse momento da pandemia, essa semana eu estava assistindo uma aula do Oscar Harari e ele falou, as máscaras caíram, né? Ou seja, os professores não tinham formação, não tinham apropriação, não tinham ferramenta, não vou me aprofundar nesse indicador, porque a Mônica está aí, ela vai colocar bem esse indicador sobre a cultura digital. E os resultados para atingir uma qualidade melhor na educação como um todo. Pode ser, como a Aninha apresentou, num projeto de produtores de mel, né, lá na produção, na apicultura deles, como dentro de uma escola, onde no Brasil, na América Latina, onde a gente, né, pelo mundo afora. Ok? Pode passar, Alexandre. E aí qual é o nosso propósito? A gente tem uma trilha, né, um percurso que dentro dessa nossa caminhada a gente busca apoiar a construção de um novo modelo de prática pedagógica, implantar metodologias inéditas no ambiente, que às vezes tem um professor ou mesmo um educador dentro de um projeto, que ele faz uma coisa muito legal e ele tem aquilo muito na cabeça, já está na veia, na prática dele, ele não consegue. Então, na plataforma, além de vocês depois vão conhecer, a gente vai ter uma área de compartilhamento de cases, de sistematização de experiências, Ana, e vai ter uma articulação bem grande com gente que manda bem, né? Então, da gente poder fazer esse link também do Protagonize, fortalecendo e fazendo esse fluxo de conteúdo também com gente que manda bem. Elaborar planos de ação, formar educadores. Então, a ferramenta, ela vem, junto com a ferramenta, vem todo um aporte de formações, de consultorias, de mentorias e de facilitações para os nossos clientes, né? E, principalmente, fazer essa formação para troca de chave de paradigma, principalmente desses educadores e professores, a partir de agora, principalmente depois do pós-pandemia, né? Fornecer estratégias baseadas nesse novo contexto de mundo, num mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, e mais do que isso também, procurando trabalhar, que é o principal, que é a consolidação da melhoria da qualidade desse aluno. E aí vocês vão ver dessa família, desse professor e dos líderes do projeto, que a gente chama, que são os gestores. Pode ser uma professora da escola, pode ser, no caso aqui dos centros da juventude, pode ser um coordenador do sócio afirmativo, ou um coordenador do sócio profissionalizante, ou um coordenador geral, enfim, todos os atores que estão ali no dia a dia, que são referências desse processo que passa dentro de qualquer projeto ou programa. Pode passar. Então, a metodologia que a gente usou, não sei se todo mundo aqui já ouviu falar, o Big Five, é uma teoria e ela é uma ferramenta antiquíssima, mas dentro da psicologia, tem testes, inclusive, a Rô aí, quem é psicólogo, né, Gabriela, enfim, sabe disso. O Big Five ele faz, e as empresas de RH usam muito ele. O Big Five ele faz um levantamento de perfil, de personalidade. E aqui não é um teste para dizer se a pessoa está apta ou não apta, não é nada disso. A gente pesquisou, estudou muitas fontes para entender a nossa matriz, mas ele traz algumas características que, coincidentemente, a gente vai encontrar dentro das competências da BNCC e a Tripod. A Tripod, ela é uma metodologia, existe inclusive uma plataforma que é replicada aqui no Brasil, mas que foi desenvolvida pela Fundação da Melinda e do Bill Gates, que eles apoiam um programa chamado Tea for All. Esse programa trabalha com formação e desenvolvimento de lideranças a partir da sala de aula. Então, é uma ferramenta lá atrás que a gente também conheceu, o Alexandre trabalhou com essa ferramenta, mas essa ferramenta ele analisa especificamente o clima de sala de aula. Uma outra dimensão foi criada nos Estados Unidos, enfim. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e um conceito muito contemporâneo
que foi criado lá na Guerra do Golfo pelos americanos, que é o Mundo VUCA, que aí depois o Igor fala um pouquinho mais sobre ele, que é exatamente trabalhar como a gente está vivendo nesse momento de pandemia, sem nenhuma dimensão. Quando que vai acabar o isolamento? Vai entrar em lockdown? Não vai? Que é um mundo que a gente não tem controle, você não tem certezas, a gente tem muitas perguntas e questionamentos, né? Pode passar. E aí, essa ferramenta ela trabalha com 4 grandes indicadores. E aí, é uma matriz que foi elaborada, os seus indicadores com seus subeixos, com suas variáveis e com suas questões de respostas a cada variável, ok? E específico para cada ator envolvido. Exatamente. Então, a gente vai olhar o ambiente de aprendizagem pela perspectiva da pesquisa de percepção do aluno, do professor, da família e do líder do projeto. Então, é ambiente de aprendizagem, cultura digital, educação socioemocional e protagonismo. São esses 4 indicadores que a gente trabalha na nossa matriz dessa plataforma, dessa ferramenta que é o Protagonize. Pode passar. Rô, você quer falar aqui um pouquinho sobre educação socioemocional? Eu começo e você completa. O que você acha? Rosane? Ela estava aí. Pode ser. Pode ser. Pode começar. Tá. Então, o Protagonize, ele nasce nessa experiência de avaliação do programa Passaporte Habilidade para a Vida. Ele começou a gente fazendo ele presencialmente. Nós desenvolvemos um piloto numa escola municipal de tempo integral, 6º, 7º e 8º anos da Prefeitura Municipal de Vila Velha. Fizemos um acompanhamento. O primeiro ano desse projeto, de 2018, tiveram envolvido 10 estados no Brasil, então era Espírito Santo, Camila me ajuda, Bahia, Rio, Amazonas, Rio, Curitiba, foram 10 cidades, né, do Brasil no primeiro ano, e nós fizemos um piloto dessa matriz especificamente em Vila Velha. Já em 2019, a gente ampliou para 20 cidades no Brasil, tivemos algum problema, porque trocou um pouquinho o perfil na implementação, e aí a gente teve algum que é normal, né? A gente teve que replanejar algumas coisas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que toda essa ferramenta que vocês estão conhecendo agora, e vão olhar mais detalhadamente mais à frente, ela foi desenvolvida, testada, validada, reavaliada, né? Então, assim, o que a gente pensa sobre esse indicador da educação socioemocional? Que ele é uma estratégia de identificar as ações para a promoção e prevenção da saúde socioambiental do ambiente da sala de aula. Socioambiental nesse socioemocional, né? Socioemocional e ambiental do clima dessa sala de aula, né? E aí, o que a gente busca, né? Como isso se dá dentro dessa ferramenta? Estabelecendo relações entre habilidades intra e interpessoais, tanto dos professores, dos alunos, e o professor olhando essa turma, os alunos olhando ele com ele mesmo, ele com os colegas, com o professor, com a família, né? Triangulando essas relações, focado nesse clima, né, na sala de aula, pensando o quê? Numa melhora e numa transformação dessa performance desse aluno, né, através dessas variáveis todas que interferem diretamente nesse ambiente de aprendizagem. Rô, quer comentar mais alguma coisa? Acho que é importante. Oi, querida, tu falou tudo. Ai, eu sou suspeita a falar dessa parte de avaliação, né? Eu entendo da prática, do dia a dia do programa, lá na ponta, né, na sala de aula, mas o que eu queria só salientar, eu sou apaixonada, e tu sabe, assim, do carinho que eu tenho pelo trabalho de vocês, já desde a primeira avaliação que foi feita em Brusque, embora os programas, eles tenham uma avaliação científica de eficácia, né, de alcançar os objetivos, mas eu penso que essas avaliações independentes que a gente faz nas localidades onde a gente desenvolve os programas, elas trazem uma riqueza imensa, né, para o trabalho, porque a gente tem a oportunidade de olhar outros aspectos
que na avaliação inicial do programa, né, não foram detalhados, vamos dizer assim. Então, eu sou encantada, né? Sou suspeita a falar do trabalho de vocês. E você tocou num ponto fundamental. Essa avaliação que a gente vem fazendo nos programas da SEC não é para ver se o programa é bom ou ruim, até porque são programas de excelência. São programas que foram desenvolvidos pelo Ministério da Saúde no Canadá, pesquisas de mais de 30 anos do professor Brian Bichara, que é um especialista nessa área, são programas certificados pela CASEL, então, assim, que é um órgão americano que certifica internacionalmente vários programas. Então, as avaliações não foram em momento nenhum para validar se funciona ou não. Se esses programas podem ser considerados estratégias assertivas e de fortalecimento, no caso desse programa com o Facebook, para mitigação. E a Rosane é uma pessoa muito especial porque ela passou comigo e com uma outra parceira, uma outra Camila, que eu vivo cheia de Camilas na minha vida, 15, 17 dias em Brusque, foram momentos muito fortes, né, Rosane? Vivemos fortes emoções, né? Sim, porque em grupos de escuta, enfim. Então, é basicamente isso, né? Pode passar, Alexandre. Pode passar. Moniquinha, é com você. Cultura digital está na tua praia, amiguinha. Oi, pessoal. Estava aqui com um probleminha de conexão, né, mas acho que agora já ajeitou aqui a questão. Então, coube nessa parceria, né? A gente está trazendo um pouco da questão da cultura digital, né? Que hoje é uma das estratégias em que a gente atua. E aqui no sentido, né, a nossa expertise veio somar aqui com a proposta, no sentido de que se fala muito do uso da cultura digital, né, se diz muito que nós temos aí uma geração que clica, geração que está aí conectada, e o que a gente tem visto é que é uma geração de usuários, né, simplesmente, não são pessoas ainda preparadas no letramento digital crítico, né? Quando a gente fala isso do aluno, né? Então ele se vê, de repente, aí diante de diversos desafios, né? De como eu transformo informação em conhecimento, e acaba muitas vezes se enveredando aí por uns caminhos complexos, né? Dos cybercrimes, né? Da prática de cyberbullying, né? E a gente tem visto muito isso no acompanhamento com a escola, né? Que os jovens têm se envolvido nessas situações, e o professor, por sua vez, que não é uma pessoa, né? Que tem na sua formação o trabalho com esse espaço de cultura digital, ela acaba se vendo, né? Num processo em que ele não consegue, de repente, está solucionando esses grandes problemas que surgem, né, desse processo. Então, quando a gente foi fazer dentro do Protagonize, né, a parte de cultura digital, já foi pensando, né, em como é que a gente levaria esse aluno para um uso responsável da internet. Como é que a gente ajudaria esse professor a orientar um uso seguro dessa internet. Né? Porque não adianta, né? Muitas escolas, eu estou aqui em São Paulo, né? Houve um período em que foi proibido você usar a internet dentro da escola. Ok, ele fica 4 horas do dia na escola e as outras 20 ele fica fora da escola. Né? Então, o papel da escola, que era ou de repente, dar um atendimento e uma orientação de como é que ele faz o uso desse espaço fora da escola, se isentava o não uso, né? E aí, muitas vezes, a gente tem inúmeros casos, né, do aluno vir procurar o professor e dizer, olha, eu estou participando de coaching online, a gente vivenciou Baleia Azul, né, várias outras tentativas de influencers digitais negativos, né? Então, dentro do Protagonize, ele vem para isso. É para a gente entender primeiro qual é o grau
de conhecimento e de uso que os alunos têm disso. Se ele simplesmente é um usuário passivo ou se ele é um usuário produtor de conteúdo, que aí depois isso vai ligar lá com o que o Igor está falando mais lá na frente do protagonismo. Né? Então, a gente fez toda uma trama, né, dentro dessa ferramenta, no sentido de que eu trabalho muito checando o item anterior. Né? Então, a SEC, com a experiência no socioemocional, né, olha e diz assim, olha, essa turma aqui tem problemas com relação às questões socioemocionais. Aí nós vamos ver, será que isso está indo para o campo do digital, que muitas vezes vai para isso, que é onde não se tem controle? Né? Então, eu faço bullying com meu amigo, porque no passado era assim, né? Você xingava o amiguinho e brigava na porta da escola e estava tudo resolvido, né? Agora você xinga o amiguinho na sala, você põe isso no espaço digital, você joga essa imagem negativa do amiguinho para o mundo, né? E isso tem uma repercussão muito maior. Então, é nesse sentido que a ferramenta vem, né, para estabelecer essa relação, da gente conseguir saber o que essa turma dessa sala tem, o que esse professor que está atendendo essa sala tem sobre o tema, né, de uso, de compreensão, de letramento crítico, para que no final, na hora que a gente faz uma análise, comparando com os outros, né, com os outros categorias, a gente consiga orientar a gestão escolar, né, e o próprio professor, como é que se lida com essas situações presentes dentro da sala de aula. Tá? Então, acho que um pouco da cultura digital é isso. Ótimo, Moniquinha, muito obrigada. E a gente vai para o ambiente de aprendizagem, né? Que aí seria a praia que a Educa entra dentro dessa perspectiva, né? Que é a estratégia do planejamento e do replanejamento. Como se dá e por que protagonize 360? Eu acho que, aos poucos, a gente está descortinando esse conceito do nome da ferramenta. É a gente olhar todos os cantos desse ambiente de aprendizagem. Então, é olhar o socioemocional, é olhar a cultura digital, mas tudo se dá onde? No ambiente da aprendizagem. Né? Vamos dizer assim, a arena dessas relações, de toda essa potência dessas experiências e dessas vivências se dá nesse ambiente. Então, é nessa perspectiva que a gente vai poder olhar o ambiente de aprendizagem e todos os elementos que interferem diretamente nessa gestão, pela percepção desse professor, desse aluno, como ele está se vendo ou não, percebido ou não por esse professor, por essa família, e também pela escola, né? E para o gestor desse programa e desse projeto. Então, assim, eu já falei muita coisa, já dando spoilers do ambiente de aprendizagem, né? E que, obviamente, vai impactar diretamente aonde? No desempenho acadêmico, né? Pode passar. Igor, está com você agora. Beleza, Dulce. Boa tarde, todo mundo. Acho que a Dulce já elucidou bem, né, a proposta da ferramenta. Ela é uma ferramenta que se conecta em todos os pontos e o protagonismo é como se fosse o output dos outros pilares, né? É o que a gente busca, que é o protagonismo do aluno, que vai potencializar o seu letramento digital, que vai ajudar no ambiente de aprendizagem, né, que vai fazer com que ele se sinta melhor socioemocionalmente. Então, o nosso objetivo aqui dentro do pilar de protagonismo é avaliar as competências, né, ligadas a protagonismo, conhecimentos, habilidades e atitudes que vão potencializar, né, que vão impulsionar os jovens a terem participação ativa na construção do seu projeto de vida, né? Então, a Dulce comentou, né, a construção de um projeto de vida e a orientação por um projeto de vida, ela passa muito por um protagonismo. E quando a gente levanta tudo o que a gente está vivendo, nessa questão do novo normal, né, a gente foi empurrado para dentro do mundo VUCA, que tanto se fala, a gente está vivendo agora, não tem ninguém contando para a gente entende o quanto que é importante todos esses 4 pilares estarem alinhados, eles funcionarem dentro de uma instituição, seja ela qual for, mas que tenha o objetivo de formar pessoas.
E quando a gente também avalia, né, as outras pessoas envolvidas, né, na educação, não apenas o aluno, o nosso objetivo é entender como que esse ambiente de fomento ao protagonismo está sendo criado pelos professores, pela família e também pela pessoa responsável de contato, né, dentro da ferramenta. Então é isso, é a gente tentar identificar, né, quais são os elementos que vão fazer com que esses jovens estejam realmente preparados para esse mundo que a gente está experimentando agora. Pode passar, Alexandre. E aqui, de uma forma assim, bem rápida, quais são os resultados, né, que essa ferramenta, ao longo de todo... E eu esqueci de falar uma coisa super importante. A ferramenta ela vai ser lançada e tem um e-book, né? Porque, como eu falei, foi um estudo, todo um processo de pesquisa e de sistematização desse conhecimento. Então, existe um e-book que foi produzido por todos os autores da concepção dessa ferramenta, descrevendo toda a trajetória dela. E aí, quais são os resultados que a gente tem? A performance, né? Na melhoria de professores, de todos esses stakeholders, esses atores envolvidos nesse ambiente, óbvio, das atividades educacionais, na questão da melhor qualidade, de uma instrumentalização, como a Mônica falou, que esse professor esteja mais conectado com a mochilinha dele de repertório de práticas pedagógicas, olhando metodologias mais inovadoras, mais ativas, esse ambiente emocional mais equilibrado, mais harmônico, não perfeito, que não existe, né? Mas mais do que nunca, como o Igor falou, nesse novo normal, nesse mundo VUCA, nessa volta especialmente de qualquer projeto ou os alunos voltando para a escola, vai ser um momento muitíssimo delicado. A questão dos relacionamentos, né? O relacionamento, esses vínculos entre professores e alunos, a questão dos conteúdos, né? A questão das estratégias, o protagonismo e o repertório, né? Melhorar o repertório de todos esses atores, né? Apoiar o desenvolvimento desse repertório. Pode passar. Já está acabando, gente. Aí a ferramenta é um instrumento de pesquisa, o Alexandre depois vai detalhar mais sobre essa pesquisa. A gente trabalha com esses atores, alunos, professores, aí professores / educadores, lê-se aluno / jovens, adolescentes. Essa ferramenta hoje ela é desenvolvida para adolescentes e jovens. Ela pode ser usada a partir do 6º ano até o ensino médio, com algumas adaptações para projetos e até para universidades. E a gente tem um segundo momento, que é um desenvolvimento para trabalhar com crianças de 1º ou 5º ano também. Tá? Pode passar, Alexandre. A matriz do sistema de avaliação, aí eu passo a bola aí, Alexandre, está com você. Pronto, vocês me ouvem? Sim. Então, quando nós começamos a desenvolver a ferramenta, uma palavra veio direto à minha mente, que ela se chama aletheia. Aletheia é uma palavra grega que nós traduzimos por verdade. Só que essa tradução ficou um pouco confusa, porque a é uma negação e letheia é aquilo que está oculto, é aquilo que está com um véu sobre a mente. Então, o objetivo da ferramenta, na verdade, é tirar o véu dos pais, tirar o véu dos alunos, tirar o véu da escola, para que a gente possa olhar de dentro e ver qual é a verdade, o que acontece dentro daquela escola, o que acontece com o aluno. Então, esses atores dessa avaliação vai ser toda a parte de gestão escolar, os professores e os alunos. E, para isso, nós temos que começar com uma linha de base, uma linha de diagnóstico. E depois nós vamos para a nossa infraestrutura de pesquisa, que é um formulário. Esse formulário ele funciona tanto online, quanto ele também funciona de forma física. Não é? É uma pesquisa que ela é uma pesquisa sigilosa, então nós não identificamos o aluno pelo nome, pelo número da turma, para que ele possa se sentir totalmente confortável, porque muitas perguntas, inclusive, fazem parte da intimidade desse aluno. Então, nós vamos estar traduzindo a intimidade do professor, a intimidade da família
e a intimidade da escola. E através de uma pesquisa que nós vamos fazer no POV, sobre a ferramenta, sobre essas reuniões presenciais, por Zoom e outras ferramentas. Essa aqui. Como que funciona? No início, ela funciona pela aquisição dos dados, né? Então, ela vai ser através da gestão desses dados do questionário, e aqui ficou uma inteligência educacional, mas era uma inteligência artificial, que é o processamento e a visualização. Como que funciona? Ele funciona primeiro como através da subida desse aluno e dessa escola, através desse formulário. Isso aqui seria mais ou menos o exemplo de uma pergunta. Supondo uma questão 1. Sim, se o meu professor, João, tem o cuidado de criar um ambiente em sala de aula agradável e seguro, se ele percebe que esse professor não desiste dessa turma, se sente acolhido e cuidado pelos colegas. Então, são perguntas sobre a aprendizagem que vai estar sendo para o aluno, da mesma forma para os pais desse aluno, e também a visão desse professor sobre todas essas questões, sobre o ambiente de aprendizagem, cultura digital, socioemocional e sobre protagonismo. Então, como que ficaria mais ou menos? Supondo que eu tenha a professora Maria Lúcia da Silva, não é? A partir da pesquisa da minha linha de base, eu identifiquei que os alunos têm uma resposta positiva a esse professor no ambiente de aprendizagem de 72%. 56% esse professor desenvolve protagonismo. 43% a cultura digital. E o equilíbrio socioemocional dessa turma, não do professor, mas dessa turma, é de 56%. Então, vou pegar dentro do ambiente de aprendizagem uma das nossas variáveis que se chama cuidar e acolher. Está dando aqui 72% de índice de resposta ao índice positiva. Então, eu teria essa evolução, eu tenho a possibilidade de fazer essa evolução ao longo de um período do ano e ao longo de anos sucessivamente. Então, eu posso pegar esse período de 2018, 2019, e aí, poxa, aqui, então, eu conseguiria ver que, em uma situação hipotética, ela começa com 59, assim, com 57, mas ela começa a melhorar esse índice da seguinte forma. Supondo que esse professor, não é? A professora Maria, nós vamos fazendo os gráficos de evolução. Então, supondo que os alunos responderam sobre cuidar e acolher. Meu professor tem o cuidado de criar um ambiente, sala de aula, agradável e seguro. Nós vamos conseguir mensurar ao longo dos anos o desenvolvimento dessa variável. Então, continuando. Nós criamos também, dentro dessa variável, uma espécie de bandeiras. Então, como que funciona a bandeira? Quando eu abro esse questionário, pergunta por pergunta, como o meu professor tem o cuidado de criar um ambiente em sala de aula agradável e seguro, notem o seguinte, o meu grau de concordância é 58. Então, eu estou computando o meu concordo em parte e o meu concordo totalmente. Eu estou excluindo o meu neutro e os meus discordos. Então, eu tenho aqui uma bandeira azul. Então, o que me diz na minha bandeira azul? É a minha maior força. Então, ela evidencia esse maior grau de concordância e nós propomos a manutenção dessa prática docente que esse professor está tendo, porque é a maior força dele. Temos que manter ou melhorar. Quando eu tenho no meu grau neutro, eu tenho a minha maior potencialidade de mudança. Então, eu mostro que esse profissional, ele tem são pequenas práticas ou ações que vão fazer com que esses 20% se desloque para o concordo. E a minha bandeira vermelha, que no caso seria a minha maior fragilidade. E nessa, as nossas consultorias estariam apontando para a mudança total dessa prática docente. Então, nós temos que vai desde potencializar a minha maior força, que é manter. Eu tenho minha bandeira amarela, que é a minha maior percentual, o que eu tenho que melhorar e rapidamente. E o meu maior ponto de fragilidade, no qual eu tenho que mudar totalmente essa prática. E tem um resultado futuro analítico, que ele mensura a possibilidade
de nós colocarmos todos os atores para conversarem dentro de um grande gráfico. Então, eu tenho um gráfico do aluno que eu vou poder cruzar com o gráfico do professor, da escola, e futuramente vou poder fazer essa correlação entre turmas, entre escola, entre estados, entre municípios e entre países, se for o caso. Obrigada, Alexandre. Gente, nosso tempo já... Pode baixar ele, por favor. O nosso tempo Lúcia, já acho que a gente esgotou. só não falou uma coisa que eu acho importante, que dentro do sistema, falar. as pessoas que vão responder, elas recebem o link, né? Pode ser pelo WhatsApp, e-mail, qualquer coisa assim. Sim. E o sistema ele responde em qualquer plataforma, né? Qualquer celular, ferramenta tablet, né? Então não usa tablet, o tempo de aula nem nada. Laptop, no celular, em qualquer ferramenta dessa. É isso, gente. Esse projeto ele está rodando já há 2 anos, né? E ano passado aí a RPE passou a fazer parte da nossa parceria, principalmente na implementação. A gente está fazendo os testes na versão pré-beta, que é na funcionalidade da ferramenta, para lançar a beta, que a gente tem uma surpresa depois mais da frente para vocês, é que poder dar uma degustação aí nos projetos de vocês. Muito obrigada aí. E agora a gente vai conhecer uma outra experiência. Mônica, Rosane, Camila, Alexandre, Igor, eu acho que a gente falou tudo, gente. Agradecido aí, gratidão pela paciência de nos ouvir, porque é muita informação, né? A gente tentou ser o mais objetivo possível, mas é isso. A gente está muito feliz de poder compartilhar. Vocês são as primeiras, pouquíssimas pessoas conheceram ainda, né? E é isso. Muito obrigada aí pelo tempo que vocês dispensaram. Okay? Obrigada a você, gente. Vamos lá? Agora a gente vai convidar para a gente conhecer a experiência da ADRA e do Aula D. Então, assim, é para a gente se inspirar que é possível trabalhar junto e ter resultados, mesmo todos nós estamos distantes um do outro, não interfere na nossa produção, no nosso compartilhamento, e mais do que isso, na construção de uma aprendizagem por experiência, por compartilhamento e por rede de colaboração. Aí eu passo agora a bola para o Landerson e para a Karina, que eles vão contar para a gente essa experiência muito bacana que está acontecendo da ADRA com a Aula D. Sejam bem-vindos. Olá, boa tarde. Olá, tudo bem? Tudo. Bom, pessoal, eu conversei um pouquinho com o Landerson, né, antes da gente propor essa nossa apresentação. Até vou pedir que ele comece falando, então, né, porque a proposta que a gente desenvolveu do português para imigrantes estrangeiros surgiu a partir de um projeto que é desenvolvido pela ADRA, né? Então, eu vou pedir que o Landerson faça essa apresentação desse projeto, até porque eu me inspirei em criar esse programa a partir da conversa que eu tive com o Landerson, né? Então, pode apresentar, Landerson, a proposta de vocês. Tá bom, obrigado, boa noite, obrigado pela oportunidade. Então, na verdade, a Karina foi uma inspiração também para nós, né? Você falou que na conversa, quando a gente se conheceu, né, através da rede, a gente falou de um problema que a gente tinha, que era o aprender o português. E veja, você tem métodos de aprender português, fórmulas, enfim, muito material escrito, mas para aquele adulto que está vindo da Venezuela, com contexto de imigrante, né, de fragilização também, da situação que ele está, né, e também o conteúdo, ele precisava ser uma coisa realmente do jeito que o Aula D conseguiu, uma maneira não assim mostrando apenas regras e passos, mas no dia a dia da pessoa poder transitar na geografia, na história, enfim, no bate-papo e no dia a dia da pessoa, ter uma aula que fosse mais próxima deles. E a gente precisava de ensinar português para esse venezuelano que vinha
A gente tem um programa de interiorização, a gente tem trazido aí centenas de famílias em vários estados, em cidades diferentes, então a gente precisava de um método à distância que pudesse ter um conteúdo bacana. E daí a aula D já tem essa experiência de traquejo, de ensino à distância, enfim, na parte de cursinho, com muito sucesso e com muita maestria. E aí surgiu essa possibilidade, porque esse venezuelano, ele vem, como que é o processo? Ele vem para ocupar uma vaga de trabalho que a ADRA conseguiu em alguma cidade, alguma empresa, e aí ele vem, mas ele tem o desafio, né, de aprender o português, de poder ter oportunidade de crescimento, né, na profissão, e se ele não se comunicar bem, ele não vai conseguir fazer isso. Não é que a gente vai, ele vem, aprende o português e depois arranja o emprego. Nesse caso, ele já está lá no emprego, ele já está rodando, mas ele precisa daquele impulsionamento para aprender. E aí eu já andei assistindo algumas aulas também, viu? Para ver se eu aprendo a falar português. Como diz tem aquela frase que brinca assim, agora nós vai aprender inglês e português nós já sabe. Então, eu dei uma olhadinha e eu achei bem interessante. Eu sou meio inquieto, assim, para parar e assistir um negócio, né? Hoje em dia, com o mundo digital, a gente fica com a mente meio... Mas foi bacana que a guria, a professora, a gauchinha que estava dando aula, ela justamente transitava pelo dia a dia. E não assim, a cartilha é essa aqui e tal. Mas isso é bacana. E aí tem também todo o conteúdo, isso que é legal, todo o conteúdo, o programático, as aulas, tudo tem em PDF também. Então a pessoa, lá, ao assistir, depois embaixo ela pode clicar ali numa Google, né? Google Doc. Google Doc, ela vai baixar ali para ela poder fazer. E nós também, dependendo da instituição e como você vai fazer, por exemplo, nós vamos em breve utilizar mais ainda essa ferramenta. A gente está pensando talvez em fazer umas apostilas, alguma coisa assim, só para dar aquele brilho, né? Ele tem tudo online, mas ele tem alguma coisa ali, ou até para aquele que não tem muito acesso para baixar esse Google Doc, enfim. Mas como a Dulce falou, acho que é um exemplo de uma ferramenta fantástica que vai estar disponível a todos, não só da rede, mas, enfim, quem quiser entrar no YouTube, clicar e se inscrever no canal e participar. Mas eu acho que isso é um exemplo de que outros programas, outros projetos podem sair dessas parcerias do expertise de cada um, né? Então, a gente precisava dessa ferramenta, a gente está muito feliz de poder estar utilizando e poder ter esse resultado. E foram meses de trabalho, né? Acho que a Camila pode falar um pouquinho mais na construção do projeto em si, da parte pedagógica e de conhecimento, que ela, junto com a equipe, né? Não foi um trabalho em solo, mas tem uma equipe de professores e de equipe pedagógica para desenvolver esse trabalho. Assim, quando eu conversei com o Landerson, então, ele trouxe a informação que eles estavam fazendo a interiorização dos venezuelanos de famílias, né? Então, quando a gente pensou nesse conteúdo, a gente pensou na forma de inserir esses jovens na escola, né? Porque a gente também entende que tem essa dificuldade quando os alunos chegam e não conhecem a língua. Então, a gente também pensou nessa questão do ingresso no mercado de trabalho, que essa era a proposta que eles trouxeram, né, naquele início, que é trazer o venezuelano, colocar ele no mercado de trabalho, né? Não era, tipo, nós vamos dar uma casa para os venezuelanos. Não, a proposta é, nós vamos auxiliar eles a construir uma vida aqui. Então, eu acho que isso me encantou muito, né? E aí, na hora que ele falou da questão dessa dificuldade que eles vinham tendo em função da comunicação, aí eu falei para ele, não, então a gente vai começar a desenvolver essa proposta. Inicialmente, até nas nossas conversas lá, ele colocou que a ADRA poderia ter os espaços onde eles poderiam ir assistir essas aulas, eles também poderiam ter uma monitoria, né?
onde o aluno pode assistir a aula e depois tirar dúvidas, enfim. Mas aí a proposta do Aula D em si foi desenvolver o conteúdo, né? E junto com esse conteúdo, que seria um conteúdo de videoaula, junto com esse conteúdo vem o material em PDF. Eu vou mostrar para vocês, assim, ainda a gente não terminou, tá, gente? Eu acho que já tem a proposta é ter, se eu não me engano, são 88 aulas, tá? Esse aqui é meu canal, para todo mundo se inscrever, divulgar. Então, a gente já tem 41 aulas que já foram publicadas. O acesso é totalmente gratuito. Opa, peraí. A ideia, vou ter que passar aqui rapidinho só para... Então, assim, a proposta não é... Eu não vou mostrar a aula para vocês, tá? Mas, enfim, essa é a Prof. Tames. A gente buscou uma parceria. Inicialmente, eu busquei o pessoal da URGS. A URGS tem um projeto lá. A URGS, aqui, a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem um projeto de português para imigrantes estrangeiros, tá? E aí eu busquei uma professora que inicialmente ela se colocou à disposição até para criar o conteúdo, que essa, por sinal, a Tames, que é a professora desse vídeo, ela é mestranda nessa área, e aí ela me apresentou a Tames, mas a proposta inicial seria a própria universidade desenvolver esse conteúdo, só que eu consegui uma parceria com o YouTube, e aí eu não tive tempo hábil para isso, porque ela, como vocês sabem, o processo de mestrado ele é bem mais lento, né? Então, ela ia fazer, eles iam construir todo o conteúdo, enfim, e posterior a isso, a gente ia começar a fazer essas gravações. Mas e como eu consegui escrever esse projeto com o YouTube, eu não tive esse tempo, eu tive 6 meses para a gente desenvolver e postar tudo. Até, por sinal, a gente estaria terminando agora, mas em função da pandemia, a gente não deu a continuidade nas gravações. Então, nas descrições dos vídeos, tem um linkzinho onde tu pode acessar o material. Então, todos os vídeos, eles acompanham uma videoaula e um material em PDF. Pode baixar esse material e a pessoa pode ir estudando em casa, né? Essa primeira aula foi uma aula mais introdutória que ela fez, enfim, sobre essa questão dos venezuelanos. Mas todas as aulas, elas acompanham esse, vamos dizer, um kit. Um kit de aprendizagem. Então, é só clicar nas aulas e nas descrições, que todas vão ter um linkzinho que vai direcionar esse material em PDF. Aula 2 e assim por diante. Né? Eu acho que é importante a gente ressaltar, assim, que essa proposta surgiu da rede, né, a partir do encontro que a gente fez através da Dulce, né, que naquele momento o Landerson ele estava fazendo um trabalho de oferecer alimentação lá no Tesourinha, eu acho que é o nome, eu esqueci agora, mas eles estavam fazendo... Tesourinha. E aí a gente foi lá conhecer a proposta que a Adra tinha naquele momento, para a gente conhecer até o Landerson, né? E aí eu fiquei encantada, que nem eu falei para ele, eu fiquei encantada com o projeto que é desenvolvido pela Adra, né? Eles desenvolvem um trabalho muito legal e isso serviu de inspiração, assim como muitos aqui vão servir de inspiração para outro e a gente desenvolver outros trabalhos, né? O Landerson trouxe aquela questão da tecnologia social, né? Eu acho que um pouquinho de nós, todos temos muitas coisas boas. E eu acho que se a gente juntar tudo que a gente tem, dá um baita de um trabalho, assim. Então, acho que é uma proposta que cada um vai trazendo. Eu já conversei um pouco também com a Mônica, quando a gente começou a desenvolver o projeto Centro da Juventude, ela também tem vivências maravilhosas nessa área digital, que me encanta muito, né? Enfim, eu acho que a gente tem mais a agregar aí entre todos, né? Desenvolver cursos. Eu gosto muito dessa parte digital, né? Até algumas questões a gente está pensando assim, em trabalhar a formação de professores,
que assim como a Dulce trouxe, e é uma realidade que a gente vive hoje em dia no trabalho do Centro da Juventude, essa dificuldade, né? Do próprio professor em saber lidar com as ferramentas. Que a gente fala muito que os jovens sabem lidar com as ferramentas, como a Mônica disse, mas não, eles são só usuários. Eles não têm a habilidade de aprender com essas ferramentas. Então, nem sempre vai ser tudo maravilhoso, vamos dizer assim, porque, por exemplo, no mundo do pré-vestibular, os alunos gostam mais daquele professor que é o palhação, que é o que vai brincar, enfim, e não é que aquele que vai trazer o conteúdo em si de uma forma mais séria. Então, se pegar, muitos cursinhos fazem esses ibops e eles trazem essas avaliações de uma forma muito superficial, eu acredito, né? Porque muitas vezes aquele professor que não é o brincalhão não é o melhor avaliado. Então, são coisas que a gente precisa repensar, assim, né, na nossa prática diária, enfim. Mas são coisas que a gente precisa ir avaliando e eu acho que a gente tem muito a somar aí entre todos. Inclusive, já vou começar a fazer a proposta, vou começar a fazer o By Necessity no aula D. O que tu acha, Vinícius? Já é uma proposta aí, ó. Eu queria só comentar, já finalizando aqui. Vamos embora, Karina! Eu queria só comentar, viu, Karina, que assim, a qualidade do material ficou uma coisa maravilhosa. Se eu tivesse encomendado, eu quero isso, não tinha dado certo. Então é interessante, né, você com expertise aí conseguir fazer uma coisa assim muito melhor do que eu imaginava. Eu imaginava um Fusquinha, veio um BMW completo. Muito legal. E o principal, disponível para todos da rede e que não estão da rede, né? Exato. Eu até já, né? Então aproveita, todo mundo se inscreve no canal, eu já me inscrevi aí. Me fala quantos inscritos você tem já? Mais de 1,5 milhão. 1,5 milhão, eu vi 1,5K, né? Maravilha, muito bom. Legal. Tá bom. Então é isso, gente. Eu acho que a gente tem que ir somando assim com esses nossos conhecimentos. Eu também já estou conversando com outra pessoa da rede para a gente ter um possível trabalho envolvendo também os imigrantes, né? Então acho que já vai dar outros frutos aí. Muito legal, Karina Elander, essa é inspiradora. Acabei de escrever lá no chat, porque a rede é isso, gente. A gente agora vai entrar num momento na rede, todo mundo mais ou menos, né, já se apresentou e, de alguma forma, todo mundo já sabe o que todo mundo faz e qual é a sua expertise, a sua competência. E a ideia da rede é essa, a gente se apoiar, construir, produzir conhecimento, fazer esse intercâmbio todo de aprendizagem e produzir novas experiências. O Mauro tinha levantado a mãozinha. Mauro, você quer fazer algum comentário? Isso é a dificuldade da linguagem. Eu queria aplaudir mesmo. Aplaudir esse relato. Aplaudir a Karina com o Landerson. Tudo o que aconteceu com essa parceria. Obrigado. Muito legal. Obrigada, Mauro. Muito legal. É inspirador, né? E agora a gente vai ter Vinícius e Franklin vão apresentar um outro tipo de parceria e de articulação através da rede, que é um case, né? Vamos dizer assim, é um modelo de parceria, de compartilhamento de gestão de um programa, né? Aí tá com uma bola, tá com vocês, Vinícius e Franklin. Boa tarde a todos. Me escutam? Alô? Sim. Tá. O programa do Centro da Juventude, né, nessa proposta de rede que nós já, desde o ano passado, de junho de 2019, começamos a construir, uma das primeiras parceiras dentro e membro da rede foi a agência Besouro, né? É um grande amigo, o Vinícius Mendes, e nós começamos a procurar editais que nós pudéssemos construir em conjunto. Desses primeiros, o governo do Rio Grande do Sul tem um programa financiado pelo BID, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, e que aqui dentro do Rio Grande do Sul contempla 6 centros de juventude.
Eu vou colocar o videozinho para vocês verem e explicar o que é o programa. Depois nós vamos falar dessa gestão compartilhada que está sendo feita entre a rede e a Besouro. Oi, galera, nós fazemos parte do Centro da Juventude do POD, o Programa de Oportunidades e Direitos, que faz parceria com o BID e com o Governo do Estado. O Centro da Juventude atende milhares de jovens. Funcionam em 6 locais com maior vulnerabilidade social. 4 deles em Porto Alegre, um em Viamão, outro em Alvorada. Pois é, galera, neste momento tão dramático com o avanço da pandemia do coronavírus, a campanha Todos pela Vida é uma grande mobilização solidária entre nós jovens em prol da nossa comunidade. Como você pode participar? Com a doação de alimentos e itens de higiene, que é o que a comunidade mais precisa. Acesse o WhatsApp que vamos até você para buscar. Também pode doar em dinheiro na nossa vaquinha. Com o dinheiro, vamos comprar alimentos no comércio local de cada comunidade. Além disso, nós mesmos vamos produzir itens de proteção, como máscaras. Você pode ajudar doando tecidos. Também vamos ajudar na consciência da comunidade, com a propagação de informações corretas e a importância da prevenção. Do isolamento e cuidado com crianças e idosos e no combate às fake news. Se liga aí na campanha. Todos pela Vida. Participe, divulgue. Juntos vamos vencer o vírus. Todas as vidas importam. Então, essa é uma campanha que os jovens criaram, já atuando frente à pandemia do coronavírus. Então, está sendo produzido a própria Besouro, o plano de trabalho e a execução contempla uma tecnologia, né, que hoje nós, enquanto já adultos, nunca experimentamos, mas os jovens estão tendo essa oportunidade de reconhecer como funciona uma impressora 3D, um drone, um óculos de realidade virtual. E tudo isso, contemplando agora nessa questão do coronavírus, nós estamos produzindo insumos e instrumentos para apoiar as equipes e as próprias equipes médicas com as máscaras, né? Então, os centros estão produzindo máscaras tanto de pano quanto em 3D, que é aquela placa de acrílico, né, que foram doadas para a UPA de Viamão. Enfim, é todo um trabalho que está sendo feito com 2 gestões. A Rede ProEducar, que ficou na gestão de fazer a seleção do pessoal, o envio do plano de trabalho com a tecnologia da Besouro, e a Besouro nessa execução, tanto administrativa quanto pedagógica, atuando junto aos centros, já fazendo um trabalho mais focado de empreendedorismo e de inserção no mercado de trabalho. Deixa eu falar, Vini. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, a Besouro, primeiro prazer, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou Vinícius Mendes Lima. Eu sou fundador do Instituto Besouro de Fomento Social e Pesquisa. Nós temos uma atuação internacional e uma capilaridade bem legal no Brasil. Atendemos aí quase 600 municípios até hoje, diferentes. E em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, nós assumimos junto com a rede essa gestão dos centros da juventude. E o nosso gancho para entrar nesse edital, por exemplo, e vencer, foi a conexão do jovem à tecnologia e a inserção dele no mercado de trabalho a partir do conhecimento, do manejo de novas ferramentas, que não é mais o futuro, é o agora, né? Mas como o Franklin falou, nós não estamos acostumados com essa realidade, ainda não estamos, mas o jovem tem que estar a par e apto a atuar, por exemplo, com a própria impressora 3D, como o Franklin falou, onde nós temos trilhas, né? Então depende da faixa etária. Dentro de cada faixa etária, o aluno é direcionado para uma trilha. Dentro da impressora 3D, por exemplo, tem desde as crianças, em algumas escolas que a gente atua em Porto Alegre no turno integral,
eles fazem bonequinhos, fazem brinquedos e tal, e desenham isso com a mão livre num programa, num touchpad, e aí desse programa sobe para o software da impressora e imprime o desenho que eles fizeram lá no formato de um boneco, por exemplo, no caso da criança. No caso dos nossos adolescentes e jovens adultos que a gente atua no Centro da Juventude, nós iremos utilizar, a gente já começou, mas agora a pandemia deu uma trancada, né? Mas nós já começamos a introduzir a utilização da impressora 3D para imprimir, por exemplo, peças para automação residencial, por exemplo. Então, eles vão aprender a fazer automação residencial, alarmes, aquelas peças que depois, com a parte eletrônica, tu liga e acende a casa com uma voz e etc. Isso tudo vai ser desenvolvido utilizando a impressora 3D, utilizando softwares e programação, porque os alunos também têm aula de robótica, os alunos também têm aula de arquitetura, aula de música, daí não do modelo convencional da música. Eu sou um amante da música, eu gosto do convencional, mas a gente tem que trazer a atualidade. Então, eles aprendem a manejar softwares de edição de músicas com CDJs digitais da mais alta tecnologia, e aprendem, então, a fazer uma música, de fato, produzir uma música e utilizar e transformar isso num ofício, né? Futuramente, porque sim, é um belo ofício ser DJ. Aí, por exemplo, o Alok agora com milhares de pessoas, acabou de fazer uma live para todo mundo deve ter visto, o Denis DJ faz todo dia, com milhões de pessoas, entre outros, né? E dentro da comunidade, a gente sabe que a música, a cultura é muito presente, então a gente não precisa tirar esse sonho dessas crianças, desses jovens, e sim incluir a tecnologia no mundo que é possível deles se inserirem, e a gente utiliza, então, também na música. Depois tem teatro, tem... bom, daí tem outras ferramentas, mas o que eu quero dizer com essa fala é essa inclusão no mundo digital e a inserção do jovem no mercado de trabalho a partir da tecnologia, ela deveria, e eu tenho certeza que todos aqui participantes concordam, ser inserida desde a pré-escola, se possível, né? Porque não tem como fugir. Acabou, né? Ainda mais agora, depois dessa pandemia, tudo é online, né? Quem não está dentro do mundo online e digitalizado está fora. Então, os nossos jovens, sim, necessariamente precisam saber mexer em todas as ferramentas possíveis para que estejam conectados com o mercado de trabalho, e não só isso, né? A própria vida social, porque sem um WhatsApp hoje, muitos, inclusive, se sentem excluídos. Dando o exemplo do Facebook e do WhatsApp. Então, é muito prazeroso esse trabalho. Nós temos já um mapeamento de empresas que vão fazer a contratação de jovens oriundos dos CJs, do Centro da Juventude, nessas cidades que nós atuamos. Então, nossa meta é empregar 70% dos jovens que passam pelos nossos centros da juventude, que é uma meta alta, robusta, mas estamos trabalhando para isso. É isso, Franklin. Um prazer estar aí com vocês. Estou adorando as apresentações aí. A Karina dispensa comentários. Parabéns pelo trabalho. E contem com a Besouro e conosco aí para expandirmos cada vez mais nossas atuações e nos apoiarmos. E para finalizar, hoje no Rio Grande do Sul são 6 centros, né, de juventude espalhados nas comunidades mais vulneráveis e com maiores índices de violência e de homicídios entre jovens, um recorte de 14 a 29 anos. E desses 6 centros, hoje a rede ela gestiona 2 junto com a Besouro, e ela apoiou a implantação e execução de um, que é o Rubem Berta, junto com o IPAC. Acho que é isso que nós temos. Na brasa, Luciana. Então,
Então, gente, no nosso dia hoje, né, como eu falei, a gente entrou numa nova trilha, né, de poder compartilhar com vocês experiências que já estão acontecendo na rede, né, e o Protagonize, ele chegou praticamente 1 ano atrás em um status, hoje vocês viram, a gente já está com um sistema aí, né, com essa ferramenta, com essa parceria aí com a RPE, e que a gente vai fazer essa testagem também, tendo uma parceria com a Besouro, para a gente poder aplicar e testar a funcionalidade, né, nessa versão pré-beta com jovens do CJ de Alvorada e de Viamão, e poder calibrar, né, essa ferramenta, as questões, enfim, todo o sistema, a arquitetura disso, e aí a gente poder aplicar e utilizar, e sintam-se todos convidados aí para poder divulgar o Protagonize. A gente quer muito poder compartilhar eles com vocês. Vamos fazer a foto? Vamos. Eu acho que tem alguém que quer falar alguma coisa. Vamos lá? Eu. Não, pessoal, a gente acabou não falando, né, Franklin, que é importante, são 1.200 jovens ao longo de 1 ano de trabalho, com possibilidade de renovação. Então, não é um número pequeno, assim, é um atendimento bem complexo. Nós temos psicólogo, nós temos assistente social, pessoal da saúde, gestores, etc., além dos profissionais dessas tecnologias, né, os professores aptos a lecionar esse tipo de tecnologia. Nós temos uma apostila que está ficando pronto semana que vem, Franklin, que é uma apostila de quase 1.000 páginas, onde nós separamos as matérias para que todo jovem possa colocar dentro do seu fichário parte da trilha que eles vão seguir. Então, é um trabalho fantástico, assim, e ele, em Porto Alegre, ele é realizado com o município, com a prefeitura municipal, e nós utilizamos, colocamos essa estrutura toda dentro de containers. Então, nós temos uma especialidade de montar essa estrutura em containers reutilizados, que nós também fizemos em São Paulo, com o governo do estado de São Paulo. Em Santo André, instalamos 40 unidades desse que a gente chama de Maker Space, e em Porto Alegre nós temos 4 unidades sendo atendidas nesse formato. Então, se a instituição, se o parceiro que não tiver espaço físico, a gente consegue montar isso, resolver com pouco recurso a inclusão tecnológica dessa galera que mais precisa. Ok. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Nosso horário hoje a gente passou um pouquinho, mas eu acho que foi por uma boa causa, né? Quando a gente vai contar sobre experiências, né, a gente empolga, né? E eu acho que é esse, né, o sentido da rede, né? Da gente poder ter esse espaço, né? Eu agora, depois que a gente acabar aqui nosso encontro, eu vou lançar o cronograma do mês inteiro, porque eu tenho que anunciar uma novidade, né? A gente começamos um namoro com uma instituição muito importante para a gente no Brasil, uma instituição global, que algumas pessoas conhecem, outras podem não ter ouvido falar, que é a Choca. Então, a Choca Brasil vai começar a fazer algumas interlocuções com a gente, e na última quinta-feira do mês de maio a gente vai ter a presença dos consultores, né, do time da Choca, contando um pouco e de alguns projetos que têm muita aderência ao que a gente está fazendo na rede, e as próprias expertises e experiências que as nossas instituições têm na rede, né? E semana que vem a gente vai conhecer, vocês vão poder ter a oportunidade, quem não conhece, conhecer o Ricardo Falcão. Eu vou lançar agora o nosso cronograma, né, das outras semanas, porque eu não tinha lançado antes, que eu precisava ter confirmação, né, do aceite desses convites. Então, já estou dando um spoilerzinho, que eu sempre gosto de dar, né, para botar a pulga atrás da orelha, para deixar todo mundo querendo vir semana que vem. Então, eu acho que a gente vai cada vez mais, é o que eu sempre digo para o Frank, vamos com passos curtos, mas firmes, né? Porque, especialmente, tem algumas pessoas aqui na rede que a gente já viveu numa rede poderosa, com quase 20 anos de experiência, e foi
Franklin, Aninha, não sei se o Dinelli está aí, eu acho que não, Camila, a coisa, se a gente não tem um cuidado e não se cuida mutuamente, né, e dos parceiros, a coisa vai derretendo, né, Franklin? E a nossa ideia não é essa. Então, a gente quer cuidar de todos, né, que todos nós cuidemos um dos outros e que seja uma coisa, uma parceria duradoura, né? Então, por isso que eu só estou contando para vocês agora. E a gente vai poder aprender muito com a Choca. Para quem não conhece, ela é referência mundial no desenvolvimento de lideranças. De 10 anos para cá, ela mudou um pouco o enfoque dela, ela vem trabalhando numa pegada de olhar lideranças, de juventude, de baixo da pirâmide para cima, né? Que ela normalmente desenvolvia muitos líderes das instituições. E de 10 anos para cá, tanto que hoje a Choca tem um setor só de educação e juventude. Então, eu acho que a gente vai ter muita coisa aí para aprender e para poder sugar da Choca. Tá? Gente, vamos fazer a foto? Vamos lá, todo mundo abrindo seu... Vamos lá? Vamos. 1, 2 e... 3. Foi. Então, desejar uma boa noite a todos, pessoal. Agradecer a presença de cada um aqui. E até a quinta-feira. Tirou as Tchau. duas? Tirou as duas, Frank? Tirou as duas, né? Tirou os dois blocos? Lidinha, Valeu, gente. Boa noite. Obrigado. Lídia é uma querida. Muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Foi muito legal. Muito obrigada. Vocês, conhecer projetos novos, adorei. Vou participar sempre. Muito legal, Lidinha. É uma parceirinha que começou lá atrás com a gente no Protagonize, participou do embrião desse filho, por isso que eu convidei ela para conhecer hoje. Aí, como é que o filho Bem-vinda, Lídia. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigado. Estava aqui com a câmera fechada, quietinha, mas estava ouvindo tudo. Tá, Prazer, gente. Parabéns aí a todos. Boa noite. Até mais. Boa Tchau, noite. tchau.